Olá, cientistas! Aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente está com mais uma partezinha da nossa aula das constelações. Lembrando sempre, essa aqui é a parte 2 e é continuação da parte um aí sobre constelações aí. Bora lá, cientistas, conhecendo mais constelações. Eridanos, o rio, Fornax, a fornalha, Gemini, os gêmeos, Grus, o Grou e Heracles, que é o Hércules. Eridanos, basicamente essa constelação a gente acha no nosso céu. Ela representa o rio Eridanos, onde a baleia Cetus vivia. Ela também representa o Rio dos Mortos. É uma constelação gigantesca, ela representa todo o rio, né, dos mortos aí, e o monstro aí de Hades vivia nele. Fornax representa a fornalha. Essa constelação a gente encontra no hemisfério sul. Basicamente, ela representa o progresso, né? A fornalha usada por Antoine Lavoisier aí nas pesquisas dele, né? Interessante é que, além da mitologia grega, as constelações falam de história, né? Gemini, constelação linda, fala sobre os irmãos Castor e Pólux, que se respeitavam e se gostavam muito, a ponto de um morrer e pedir pro Zeus deixar que o outro morresse. E esses gêmeos foram tão importantes que Zeus homenageou a amizade deles, colocando ele nos céus, né? Grus, essa constelação é achada no nosso céu. Ela representa o Grou, né? Essa ave é muito bonita, né? E pelo fato dessa ave ser muito bonita, ela acabou também sendo representada aí, né? No céu aí das constelações. Ela realmente lembra um Grou, né? Hércules, né, o tão famoso guerreiro da mitologia grega, ele tem uma constelação só para ele, né? Ficou muito famoso aí por causa dos trabalhos, apesar da história dele ser muito triste, né? Em relação a ele ter enlouquecido, né? Mais constelações: Horologium, Hidra, Hidrus, Indus e Lacerda. Horológio, basicamente essa constelação, ela é encontrada no nosso céu. Ela basicamente é uma das constelações que mostram aí o avanço humano. Ela representa o relógio de pêndulo, né? Que foi um grande e importante invento aí que ajudou muito a humanidade a evoluir. Realmente lembra um pouco, né, o relógio de pêndulo marcando as 3h15. Hidra, ela é encontrada no nosso céu. Ela representa a serpente de 9 cabeças que Hércules matou. Lembrando sempre, cada cabeça que era cortada nasciam duas. Essa aí, ela é tão famosa que ela também é representada aí, né, no céu aí, como a Hidra fêmea, né? Hidrus, né, ou conhecido também como Hidra macho, é encontrada no nosso céu, né? Ela é uma serpente que representava a serpente de várias cabeças aí, encontrada aí no final do mundo, né? Que nos lembra sempre que eles acreditavam que a Terra era quadrada, né? E tinha um abismo com a cobra no final gigantesca lá. Indus, essa constelação não tem vínculo com a mitologia grega. Ela também é achada no hemisfério norte-sul, perdão. Ela basicamente representa aí as tribos indígenas, né, descobertas e massacradas pelo ser humano, né, pelo homem branco, né. É uma vergonha, né, mas homenagear os índios aí, né, por causa dos nossos absurdos. Lacerda representa o lagarto, não tem nenhum vínculo com a mitologia grega. O cara que catalogou ela provavelmente achou e viu um lagarto lá. Eu, particularmente, não vejo um lagarto, mas ela foi catalogada assim, né? Próximas constelações: o leão menor, Lepus, que é a lebre, Libra, que é a balança, Lupus, o lobo. Léo, basicamente, é uma das 12 constelações zodiacais, uma das mais bonitas, na minha opinião. Ela representa o leão de Nemeia, aquele que a pele era impenetrada, que Hércules matou. Ela realmente lembra um leão, né? Aqui nessa imagem do céu não lembra muito, mas se não tivesse problemas com iluminação, seria o leão perfeito. O leão menor, né? O leão menor, basicamente, ele é achado no hemisfério norte. Ele seria o filho do leão, né? E basicamente não tem nenhum vínculo com a mitologia grega, né? Simplesmente é representado como o leão menor, tanto que está próximo ao leão maior aí, tanto que é um filhote, né? Lefos, né? Essa constelação é achada no nosso céu. Ela não tem relação direta com a mitologia grega,
né? Mas a relação da lebre sempre está relacionada à velocidade, né? À rapidez, né? À ansiedade também, né? Realmente lembra uma lebre aí, né? Tá próximo é a constelação de Órion. Libra, essa constelação não é nem no norte nem no sul, na linha equatorial. Ela representa, pessoal, a balança que a deusa Têmis usava para julgar a alma de todos os que morriam, inclusive os deuses, né? Lembrando sempre, a deusa Têmis da justiça, ela era basicamente correta, né? Tanto que ela usava uma balança para medir os pecados. Lupus, encontrada no nosso céu, ela representa o lobo aí, na verdade, né? Que o nosso amigo Chiron está sacrificando no altar. Os lobos aí na mitologia grega, assim como em alguns tempos, representavam ladrões e assassinos, né? Mais constelações: Lynx, Lira, Mensa, Microscopium e Monoceros. Lynx, basicamente essa constelação é achada no nosso céu. Ela foi achada em 690, não existe nenhuma ligação com a mitologia grega. Basicamente, o cara que achou ela viu que ela era difícil de achar e viu que tinha que ter um olho de lince para poder achá-la. Acabou associando o lince com a dificuldade em achá-la, né? Lembrando sempre, lince é um gato muito esperto. Lira, essa constelação é achada no hemisfério norte. Ela basicamente representa um instrumento musical, né? Ela basicamente ela está associada muito com Orfeu, né? Que tocava músicas para sua esposa, né? No mundo dos mortos. Uma história de amor muito bonita para quem quiser escutar e procurar, vale a pena. Mensa, essa constelação é achada no nosso céu. Ela não tem vínculo com a mitologia grega, basicamente ela representa a ilha de Mensa, né? Encontrada na África do Sul. Ou seja, temos uma constelação para representar uma ilha, né? Muito interessante, né? Microscópio, o próprio nome já fala, essa constelação representa o microscópio. Nós conseguimos vê-la no nosso céu. Não existe nenhuma ligação com a mitologia grega, apenas o importante instrumento aí usado na ciência é homenageado. Temos constelações que só servem para homenagear o avanço da ciência, né? E isso é interessante aí, constelação de microscópio. Monoceros, essa constelação nós achamos no nosso céu, no céu do sul. Ela não tem nenhuma ligação com a mitologia grega, né? Essa constelação ela representava antigamente o rinoceronte. Pelas mudanças, ela acabou representando o unicórnio, né? Mono, um ser o chifre. Novas constelações: constelação de Musca, a mosca, Norma, que seria a régua, Octantes, que seria o oitante, Ophiuchus, o serpentário, e Órion, o grande caçador. Musca, essa constelação é achada no nosso céu. Ela antigamente era chamada de abelha, né? E depois ela passou a ser classificada como mosca. Não existe nenhuma ligação com a mitologia grega, né? Apenas a criatividade da pessoa que a classificou, né? Temos uma constelação que representa a mosca. Norma, essa também é achada no nosso céu. Ela foi achada em 754, catalogada, perdão. Ela representa a régua ou o esquadro, né? Um instrumento muito importante na medição e na ciência, né? Todo mundo que se conhece por prévia já usou uma régua ou um esquadro alguma vez na vida. Então a importância aí é legal. O Octans, essa constelação é achada no nosso céu. Ela representa o octante, um instrumento muito usado aí, né? Nos navios, né? Esse instrumento era usado aí para localização e ele é a evolução do sextante, né? Então um instrumento aí muito usado pelos navegadores que acabou sendo homenageado aí no céu, nas constelações. Ophiuchus, essa constelação a gente acha na linha equatorial, nem no norte nem no sul, no meio. Ela representa o serpentário, né? O lugar onde o filho de Asclépio de Apolo foi condenado aí por Zeus, né? Por alguns BOs que ele fez, né? Inclusive descobrir a cura para a morte, né? É estranho, né? Órion, essa constelação representa o maior caçador, o maior lutador, filho de Poseidon que já existiu, né? Ele foi morto por um escorpião, né? Mas ele é muito bem representado nas constelações. Aqui mostra ele com um arco, né? E uma clava. Lembrando sempre, as Três Marias fazem parte dele. Novas constelações: Pavo, que é o pavão, Pégasus, Perseu, Fênix e Pictor. Pavo, basicamente essa constelação é achada no nosso céu, representa aí a associação com a esposa de Zeus, Hera, né? E basicamente o pavão, ele tem uma ligação forte com um monstro aí
que era muito fiel à Hera, né? E a Hera acabou representando os olhos do monstro nos rabos do pavão. Pegasus, essa é a constelação acho que talvez mais famosa de todas. Ela é achada no céu do norte. Pegasus, segundo a mitologia grega, surgiu do sangue da Medusa, mas alguns falam que, na verdade, Pegasus não é um bicho, é a vontade e fé do homem Zeus, né? É uma constelação muito bonita, o cavalo alado, né? O grande cavalo alado, que ajuda sempre. Inclusive ajudou o Perseu, que é o nosso próximo assunto aí. Perseu, filho de Zeus, um dos maiores heróis da mitologia grega, salvou a Andrômeda aí, né, do monstro Cetus, né? Perseu matou a Medusa e usou a cabeça da Medusa para poder salvar a princesa aí, né? Fênix, essa constelação é achada no nosso céu. Ela representa a ave lendária e imortal. Essa ave, a cada 500 anos, ela morria e renascia das próprias cinzas. Não tem nenhum vínculo direto com a mitologia grega, assim só como um renascimento e sempre mudar e evoluir. É uma constelação muito bonita também. Pictor, essa constelação é achada no nosso céu. Ela basicamente representa a tela de um pintor, né? Lembrando sempre que a pintura é um dos grandes avanços da humanidade aí, né? Se você olhar assim com calma, não dá para perceber, mas com a imagem que eu vou mostrar agora dá para ver que na verdade é um apoio de pintura. Próximas constelações: Pixis, Pixis austrino, Rupis, Pixis de novo e Reticulum. Pixis basicamente é uma das 12 constelações zodiacais. Ela é achada na linha equatorial, nem no norte nem no sul. Ela representa os peixes aí que Afrodite e o filho dela se transformou para fugir dos titãs aí, né? Na luta aí dos deuses contra os titãs, né? Então eles se amarraram numa corda e fugiram por um lago. Pix Austrinos, essa constelação a gente acha no nosso céu. Ela basicamente ela representa o peixe austral. Ela representa o peixe que salvou a vida de uma deusa, né? A deusa tentou se afogar e esse peixe salvou a vida dela e aí ele acabou sendo homenageado no céu, né? História estranha, né? Mas paciência. Pupis, ela basicamente é conhecida como polpa, né? Essa constelação ela é encontrada no nosso céu. Ela é mais uma parte daquela constelação lá do navio de Jasão, né? Lembrando sempre, a Carina é a parte de baixo e a polpa é a parte da frente. Ainda falta a vela para completar aí, mas é uma das partes da constelação. Pixis, essa constelação é encontrada no nosso céu. Ela é importante porque ela representa a bússola, né, que é um instrumento muito importante na navegação. E interessante é que a bússola está bem na frente da polpa aí do navio de Jasão, né? Interessante é que tem até a bússola, ela é representada. Retículo, basicamente essa constelação é encontrada no nosso céu. Ela foi catalogada em 754. Ela homenageia o retículo, que é um instrumento em forma de X ou de cruz que ajuda o telescópio a focar, né? Quem joga muito jogo com sniper aí deve saber o que é retículo. Mais constelações: Sagita, Sagitário, Scorpius, Sculptor e Scutum. Sagita, ela representa aí a flecha, né? Essa constelação encontrada no céu do norte. Quando Zeus matou o filho de Apolo, Asclépio, Apolo ficou muito chateado e Apolo, como protesto, jogou essa flecha nos ciclopes que faziam os raios de Zeus, né? Então essa flecha aí meio que foi um protesto contra o pai. Sagitário, essa constelação é uma das 12 constelações zodiacais, não está nem no norte nem no sul, na verdade está na linha equatorial. Ela representa Chiron, né? O grande centauro inteligente que ajudou a humanidade aí, né? E ele inventou o arco, segundo a mitologia grega. Então, é uma constelação aí muito importante aí. Scorpius, essa constelação é achada na linha equatorial, nem no norte e no sul, no meio. Basicamente representa o escorpião que matou Orion, né? Orion falou que podia matar todos os animais da Terra, porque ele era um caçador. Gaia não gostou e mandou um escorpião para dar um pau nele. Resumindo, o maior guerreiro e caçador da história morreu pro escorpião. Sculptor, essa constelação é encontrada no hemisfério sul. Ela representa a escultura, né? Lembrando sempre, tem constelações que marcam o avanço da humanidade, né? E a escultura é outro avanço aí muito importante aí, né? Lembrando sempre, não parece com a escultura, mas usaram isso para explicar. Scutum, essa constelação é achada no nosso céu, ela não tem ligação com a mitologia grega, ela representa o escudo, né?
Homenageia também um rei chamado Sobieski, que protegeu o reino dele aí contra a invasão romana. E esse rei aí estimulava muito a astronomia, né? Acabaram usando o nome dele para representar e homenagear também. Serpens, Sextans, Taurus, Telescopium e Triângulo. Serpens, basicamente cientistas, essa constelação achada no nosso céu, ela é a única constelação dividida em duas partes, né? A cabeça da serpente e o rabo da serpente. E o interessante é que a cabeça da serpente e o rabo da serpente, eles passam basicamente por trás do serpentário, né? E o interessante é que essa constelação é dividida em duas partes. Sextans é o sextante, essa constelação é achada no nosso céu. Lembrando sempre, o sextante é muito importante, foi muito importante nas navegações. Então você tem uma constelação só para representar o sextante, né? Interessante é que esses instrumentos sempre são bem homenageados aí para os navegadores. Taurus, essa constelação é achada na zona equatorial, nem no norte nem no sul. Essa constelação ela representa o touro que Zeus usou para basicamente seduzir a nossa amiga a princesa Europa aí, né? E o touro era a forma de animal que ele usava, né? Para poder levar ela até a ilha onde ele teve filhos com ela. Telescopium, essa constelação a gente acha no hemisfério sul. Ela basicamente ela representa o telescópio, né? Um importante instrumento na navegação. Lembrando sempre, os navegadores eles sempre homenageiam muito os instrumentos que ajudam eles, né? Inclusive o telescópio. Triângulo, basicamente, essa constelação a gente acha no norte. Essa constelação é conhecida também como Triângulo Boreal, né? Ela representa basicamente a ilha de Sicília, né? Que era uma ilha onde tinha muita adoradora de deuses, que acabou sendo homenageada nos céus por causa da evolução deles, né? O interessante é também temos a constelação de Triângulo. Próximas constelações: Triângulos Australis, Tucana, Ursa Major, Ursa Minor e Vela. Triângulo Austral, pessoal, é conhecido também como Triângulo Austral. Essa constelação a gente acha no nosso céu. Ela faz oposição com o Triângulo Boreal, né? Não existe nenhuma ligação com nenhuma lenda, né? A única coisa que se sabe é que nós temos o Triângulo Austral e o Triângulo Boreal, ou seja, o Triângulo do Sul e o Triângulo do Norte. Basicamente, nenhuma ligação. Tucana, essa constelação é achada no nosso céu. Basicamente não tem nenhuma ligação e vínculo com a mitologia grega, mas essa constelação ela homenageia o tucano, que é uma ave muito bonita. E essa ave está próxima ao gruo, né, que a gente já estudou aí em vídeos anteriores, né? Lembrando sempre, cientistas, a nossa próxima agora é a Ursa Maior. É uma das constelações maiores, ela representa a deusa Calisto, né, que defendia as florestas, né? E ela usava a forma do urso para poder matar os invasores e assassinos e destruidores, né, da floresta, né? Tanto que todo mundo aí rezava, né, antes de entrar na floresta naquela época. Ursa Menor, basicamente, ela também é encontrada no norte. Ela é conhecida como Frigideira. Ele representa Arcas, né, que é o filho da deusa Calypso, que também ajudava ela aí a proteger as florestas, né? Então temos o urso maior, que é a deusa, e o urso menor, que é o filho da deusa, né? Lembrando sempre, cientistas, agora falando da constelação de Vela, a gente acha ela no hemisfério sul. Ela representa a vela do navio de Jasão. Lembra sempre que esse navio é formado por três constelações, né? A Carina, né? A Polpa e a Vela, né? Essas três constelações formam o navio de Jasão e os argonautas aí. Completamos o navio e mais constelações. Virgo, a Virgem. Volans, o peixe voador. E por último de tudo, Vulpecula, que é a raposa. Virgo basicamente é uma das 12 constelações zodiacais. Ela está na linha equatorial. Ela basicamente representa a Virgem, né? A deusa intocável da justiça, né? Metis, né? Que usava a balança lá que a gente viu na aula 1 aí para poder julgar, né? Alguns também associam ela com Atena, né? Mas basicamente é a deusa perfeita. Volans, essa constelação a gente acha no hemisfério sul. Ela basicamente homenageia o peixe voador, né? Que inspirava os navegadores, né? Nas viagens, né? E ela realmente lembra um peixinho voador aí, né? É uma das poucas aí que lembra um peixe voador, né? Lembrando sempre, ela também está próxima ao navio do Jasão. E a última constelação, Vulpecula, basicamente ela representa o lobo, né? A raposa, né? Perdão. E o interessante é que essa constelação, o cara imaginou uma raposa, né? Caçando aí um ganso, né? Eu não vi, mas
interessante que ele viu. Cientistas, muito obrigado. Desde já agradeço. Espero aí que vocês tenham gostado. Isso é um resumo, né, de mais ou menos 3 semanas e meia de aula minha. Espero muito ter ajudado vocês. Dúvidas, não deixe de perguntar. Comentários, aceito todos. Fico até feliz em escutar e melhorar ainda mais as aulas. Não esqueça aí de se inscrever no meu canal, cientistas, para que faça mais sentido eu postar mais aulas para vocês. Desde já agradeço. Muito obrigado, parceiros. Se cuidem.